Vamos continuar falando de antropologia? No vídeo anterior, nós falamos a respeito dos conceitos de antropologia. Espero que eles não tenham te assustado. Nós vamos, com bastante paciência, explicá-los todos. Porém, antes de começarmos a falar das teorias antropológicas propriamente ditas, precisamos compreender da onde que vem essa ideia de antropologia. Aonde que surgiu? Como começou? Assim, vamos nos debruçar um pouquinho a respeito da história da antropologia. Eu preparei para nós uma série de slides que mostram um pouquinho sobre isso. Comecemos pelo termo antropologia. Antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. É um termo de origem grega, formado por anthropos, homem, ser humano, e logos, conhecimento. A reflexão sobre as sociedades, o homem e seu comportamento social é conhecida desde a antiguidade clássica, pelo pensamento dos grandes filósofos. Em destaque, há o grego Heródoto, considerado o pai da história e da antropologia. Pensar os seres humanos e tentar entender como eles funcionam, e sobretudo tentar compreender como se organizam as sociedades em relação a seus hábitos, suas formas de conceber a vida, não é uma novidade. Porém, as ciências sociais, a antropologia propriamente dita enquanto ciência, só vai surgir a partir do século XVIII, depois das famosas revoluções burguesas. A reflexão sobre isso, no entanto, foi somente com o movimento iluminista do século XVIII, que a antropologia então se desenvolveu como ciência social, através do aprimoramento dos métodos e classificações humanas. Nesse período, o relato de viajantes, missionários e comerciantes sobre os hábitos dos nativos das novas terras descobertas e os debates sobre a condição humana foram muito importantes para o desenvolvimento dos estudos antropológicos. No século XVIII, quando as ciências sociais começam então a se debruçar enquanto método, enquanto ciência para analisar os relatos dos viajantes, é que começamos então a perceber a antropologia propriamente dita. O material usado pelos cientistas da época eram os relatos, as crônicas, os relatórios, as cartas de viagens usadas durante todo o século das grandes navegações. Quando os grandes navegantes, lá a partir do século XV, começaram a ir para o Novo Mundo, para a América, para compreender como as coisas do continente africano funcionavam, para contornar a África e chegar à Ásia, essas grandes navegações resultaram em um grande número de relatos que mais tarde vão ser usados como material para tentar compreender aqueles novos povos que estavam sendo encontrados. A antropologia, então, usará métodos para estabelecer padrões de comportamento e compreender melhor esses povos, esses novos povos que estavam sendo conhecidos pelos europeus. Estudar o ser humano e a dimensão cultural envolve a integração de diversas disciplinas que procuram refletir sobre todas as dimensões humanas. Compreender os seres humanos significa compreender o ser humano em sua totalidade, como funcionam biologicamente, historicamente e culturalmente. O material da antropologia é, portanto, a relação entre todas essas coisas. A antropologia cultural, por sua vez, pode se subdividir em sua forma de analisar as coisas. A antropologia biológica ou física é um momento em que se depara com um homem como ser biológico, dotado de um aparato físico, de uma carga genética, com um percurso evolutivo, definindo as relações específicas com outras ordens e espécies de seres vivos. Este ramo da antropologia se preocupa essencialmente em compreender como as raças funcionam, como as pessoas, por suas características físicas, funcionam e, por causa delas, têm determinadas atitudes ou não. Um outro ramo da antropologia é a arqueologia, muito famosa por causa dos filmes de ação que já vimos certamente no cinema. A arqueologia é um estudo do homem no tempo, através dos monumentos, restos de moradias, documentos, armas, enfim, uma série de coisas deixadas pelas pessoas no seu habitat, no lugar em que viviam. Esses vestígios são então estudados pelos arqueólogos. A arqueologia é uma das formas de se fazer antropologia. E uma terceira forma é ainda a antropologia cultural ou etnologia. Consiste do estudo de tudo o que constitui as sociedades humanas, seus modos de produção econômica, suas descobertas e invenções, suas técnicas, suas organizações políticas, jurídicas, enfim,
todas as formas e elementos da vida social. Assim, o espectro, a grande gama de possibilidades de interpretar a sociedade através da antropologia pode se verificar nessas três áreas. Estudar antropologia, portanto, é ter e tentar ter um olhar bastante amplo para a vida daqueles que se pretende analisar. Podemos também definir a antropologia cultural ou social essencialmente de duas maneiras: etnografia e etnologia. Etnografia é o primeiro passo da pesquisa antropológica. É a descrição de culturas concretas. Etnologia é o segundo passo da pesquisa, o estudo da cultura e da investigação dos problemas teóricos de análise dos costumes humanos. Quando então nós nos preocupamos em fazer antropologia, nós nos deparamos com esses dois estágios. Precisamos definir o que queremos estudar e depois precisamos problematizar, buscando saber e estabelecer padrões de comportamento, características que nos interessem naquele grupo social. Há diferentes métodos de fazer antropologia e nós veremos isso daqui para frente. Antes, porém, precisamos voltar e nos debruçar novamente sobre o termo cultura. Cultura é a matéria-prima da antropologia. Cultura e falar a palavra cultura significa e pode significar muita coisa. Sendo ela, então, a matéria-prima da antropologia, precisamos compreender de modo bastante profundo o que significa a cultura. Cultura, no senso comum, significa a capacidade ou a quantidade de sabedoria ou conhecimentos que a pessoa tem. O senso comum chama a cultura de conhecimento. Aquela pessoa não tem cultura. Ou, de uma maneira ainda muito errada, falam assim, fulano não tem cultura. A cultura como representação da realidade é uma outra forma de conceber a palavra. O homem é um ser de desejos. São seres que se sentem privados e insatisfeitos. Isso significa dizer que se eu tenho um desejo por cultura, isso significa, em última análise, que eu estou buscando coisas, buscando conhecer, buscando aprimorar. Então, a cultura pode ser nesse sentido, a busca que eu tenho por algo que ainda não está em mim. E, por fim, a cultura como significado antropológico. A cultura cria os objetos dos desejos humanos. Estas realizações se transformam em símbolos, construção de significados para os elementos da natureza. Por exemplo, a alimentação e o ato sexual para a reprodução. Um conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado. O que é natural e o que é cultural. Dessa forma, quando nós nos debruçamos e decidimos estudar cultura, nós vamos ver que cada detalhe da vida humana tem um significado diferente para diferentes povos. O que é bom de se comer, o que é ruim de se comer, o que é bonito ou feio, o significado do ato sexual, o momento certo de fazê-lo, com quem fazê-lo, como fazê-lo. Todas as coisas estão ligadas à interpretação cultural que cada sociedade cria para as suas próprias realidades. Portanto, como eu disse antes, a cultura é a matéria-prima da antropologia. As definições e os métodos vão variar de acordo com o autor que dedicou a sua vida para construí-lo. Eu preparei aqui rapidamente a definição de alguns principais autores. Esses principais autores podem então ser classificados pelos seguintes nomes. Edward Taylor. Ele diz que a cultura é um todo complexo de conhecimentos, crenças, arte, lei, moral, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelos indivíduos. Um outro autor, chamado Bronislaw Malinowski, diz que a cultura são sistemas funcionais para dar conta das necessidades básicas dos seres humanos. Já Claude Lévi-Strauss diz que a cultura é um sistema simbólico de uma criação que se acumula na mente humana. Clifford Geertz vai dizer que a cultura é um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções para governar o comportamento humano. Outros autores, como Marshall Sahlins, vai dizer que a organização da experiência e da ação humana através de instrumentos simbólicos é que é o significado de cultura. Já o brasileiro Roberto da Mata diz que a cultura é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam e modificam o mundo e a si mesmas. Portanto, o significado de cultura tem várias formas de se observar.
Nós vamos ver nos próximos vídeos como se deu a construção destes significados. Essas pessoas não tiraram do nada esse pensamento. Não ficaram olhando para as árvores e imaginando os significados possíveis. Não, dedicaram suas vidas a construir um método de análise e chegaram a essas conclusões. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como isso aconteceu.